Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Lembrando que agora essa frase de só Deus basta vem dela, tá, gente? Essa é maravilhosa. A gente continua no 28º capítulo. Ela vai narrar as grandes graças que o Senhor lhe concedeu e como lhe apareceu pela primeira vez. Declaro que a visão imaginária, os grandes efeitos e sinais que deixa, quando provém de Deus. Esse capítulo é muito útil e importante. Antes da gente seguir com ela, te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Voltemos ao nosso assunto. Voltemos ao nosso assunto. Parei aqui. Passei alguns dias, poucos, a visão intelectual a que me referi. Era constante e causava-me tanto o proveito que vivia numa oração ininterrupta. Em tudo quanto fazia, procurava que fosse de modo a não descontentar aquele que o estava presenciando, como eu claramente percebia. Por vezes, é verdade, pelo muito que me assustavam, sentia temor, mas durava pouco, porque o Senhor me tranquilizava. Estando um dia em oração, quis o Senhor mostrar-me só as mãos, de tanta formosura, que me seria impossível descrevê-las. Causou-me grande temor, pois qualquer nova graça sobrenatural que o Senhor me concede, no princípio muito me assusta. Daí a poucos dias vi também aquele divino rosto, que de todo me deixou absorta, ao que me parece. Não podia compreender porque o Senhor se mostrava assim, pouco a pouco. Pois, mais tarde, me haveria de fazer a graça de o contemplar por inteiro. Compreendi depois que Sua Majestade ia me conduzindo conforme a minha fraqueza natural. Seja bendito para sempre. Tão baixa e vil criatura não pôde suportar tanta glória junta. Como quem sabia disso, aos poucos o piedoso Senhor ia me preparando. Parecerá a vossa mercê que não era preciso muito esforço para ver umas mãos e um rosto de tanta formosura. Mas os corpos glorificados são tão belos que a glória produzida pela visão de coisa tão sobrenatural e formosa desatina. Causava-me tanto temor que eu não me perturbava toda e me inquietava. Logo depois, entretanto, sentia certeza e segurança e com tais efeitos, depressa perdia o medo. Um dia em que era festejado São Paulo, durante a missa, eis que diante de mim se fez representar toda inteira a humanidade sacratíssima, como se pinta depois da sua ressurreição, com tanta formosura e majestade, como em particular escrevi a vossa mercê quando o ordenou expressamente. E custou-me bastante descrevê-lo, porque nada se pode dizer sobre esta graça,
que não seja antes desfazer. Contudo, expliquei-a o melhor que pude e assim não há razão para tornar a dizê-lo aqui. Só digo que no céu não houvesse outra coisa para deleitar à vista senão a formosura dos corpos glorificados. Seria imensa a glória, especialmente à vista da humanidade de Jesus Cristo, Senhor nosso. Ocorrendo assim que na terra, onde Sua Majestade se mostra na proporção do que pode suportar nossa miséria, o que será na mansão celestial, onde se desfruta a plenitude de tanto bem? Esta visão, ainda que imaginária, nunca a percebi com os olhos corporais, nem tampouco alguma outra, senão com os olhos da alma. Os mais entendidos nessa matéria afirmam ser mais perfeita a visão passada do que esta, que, por sua vez, é muito superior às visões percebidas com os olhos do corpo. Estas são muito inferiores e sujeitas às ilusões do demônio. Como eu então não entendia isto, tendo recebido a graça, desejava que fosse de modo a ver com os olhos corporais para o confessor não me dizer que era fantasia. Acontecia também que, passada a visão, logo me sobrevinha o pensamento de que era efeito da imaginação. Afligia-me de o haver dito ao confessor pelo receio de o ter enganado. Novo pranto. Voltava a ele e dizia-lhe meu receio. Perguntava-me se pensava dizer-lhe a realidade ou se havia querido enganá-lo. Eu lhe dizia a verdade, pois, a meu parecer, não tinha mentido, nem diria uma coisa por outra para ganhar o mundo inteiro. Disto estava ele bem certo, e assim procurava sossegar-me. Quanto a mim, sentia tanto ir a ele com essas ninharias que não sei como o demônio conseguia persuadir-me de que era fingimento da minha parte. Para que haveria eu de atormentar? O Senhor, porém, apressou-se tanto em conceder-me esta graça e em declarar sua veracidade que logo perdi toda a suspeita de ser fantasia. Depois vi muito claramente a minha tolice. Mesmo que eu passasse muitos anos estudando o modo de representar coisa tão formosa, não teria capacidade nem ciência para tanto. Só na brancura e resplendor excede tudo que se possa imaginar na terra. Não é brilho que deslumbre, é brancura suave, resplendor infuso que encanta a vista e não cansa. O mesmo digo da claridade em que se vê esta formosura tão divina. É luz tão diferente da que existe na terra que a claridade do sol nos parece apagada, em comparação daquele fulgor esplêndido que se apresenta à nossa vista. Quem a viu uma vez não desejará mais abrir os olhos. É como contemplar uma água muito límpida que desliza sobre cristal, refletindo o sol, e depois olhar outra muito turva correndo em dia de grande nevoeiro por cima da terra. Não é que se veja o sol, nem semelhança de luz solar. Em suma, é luz que mostra é luz que mostra ser verdadeira e deste mundo é artificial. Luz que não conhece noite, brilha sempre e nada pode ofuscar. Finalmente, é de tal sorte que, por grande inteligência uma pessoa tivesse, não a poderia imaginar esforçando-se todos os dias de sua vida. E Deus a apresenta tão subitamente à nossa vista que nem há tempo para abrir os olhos, se fosse preciso abri-los. Tanto faz estarem abertos como fechados, pois, quanto o Senhor quer, vemos ainda que não queiramos. Não há distração que o estorve, nem resistência possível, nem diligência, nem cuidado que o consiga. Disto tenho boa experiência, como depois direi. O que desejaria explicar agora é o modo pelo qual o Senhor se mostra nestas visões. Não pretendo explicar como essa luz tão forte exprime-se nos sentidos interiores, nem como a nossa inteligência recebe imagem tão clara que Jesus Cristo verdadeiramente parece estar ali presente. Pertence isto aos teólogos,
A mim o Senhor não quis dar-me a entender como isto acontece. Sou tão ignorante e tão rude de intelecto que, embora tentasse explicá-lo, não consegui compreender. É pura verdade, vossa mercê julga que posso vivacidamente, de espírito É a pura verdade, vossa mercê julga que posso É a pura verdade. Vossa mercê julga que possuo vivacidade de espírito e, contudo, não é assim. Em muitas coisas tenho experimentado, só compreendo o que me dão mastigado, como se costuma dizer. Algumas vezes meu confessor ficava admirado de minhas ignorâncias. Jamais entendi, nem, aliás, desejei entender como Deus fazia isto ou aquilo, ou como podia ser. Nunca perguntei, embora de muitos anos para cá tenha tentado com homens doutos. Indagava se coisa era ou não pecado, e isto sim. No demais, bastava-me pensar que Deus o tinha feito para ter certeza que não havia razão de espanto, mas somente motivo para louvar. As coisas dificultosas até me fazem devoção. Quanto mais incompreensíveis, mais me enternecem. Direi, pois, o que tenho visto por experiência. Como o Senhor o realiza, vossa mercê diluá melhor, explicando o que estiver obscuro, se eu não souber dizer. Por alguns indícios, bem me parecia ser imagem o que eu via, mas por outros, muitos motivos achava que não era imagem. Era o próprio. Tudo dependia da claridade como ele queria mostrar-se a mim. Manifestava-se muitas vezes tão confusamente que me parecia imagem, contudo não semelhante aos quadros da terra, por perfeitos que sejam, dos quais tenho visto vários e muitos lindos. É disparate pensar que exista alguma analogia entre uma e outra coisa. Nem mais, nem menos. É como entre uma pessoa viva e seu retrato. Este, por melhor que seja, não pode ser tão natural, ou a ponto de não se perceber, afinal de contas, que seja coisa inanimada. Mas deixemos isto. Está bem explicado e é assim ao pé da letra. O que acabei de dizer não é comparação. Muito mais que isto é a pura verdade. Existe realmente a diferença do vivo para o pintado, nem mais nem menos. Com efeito, se é imagem animada. Não pessoa morta, senão Cristo vivo. Entende-se que é homem e Deus, não como estava no sepulcro, mas como dele saiu depois de ressuscitado. Vem às vezes com tão grande majestade que não há de como duvidar que é o próprio Senhor, especialmente logo depois da comunhão, onde sabemos que está ali, pois a fé assim nos diz. Representa-se tão Senhor daquela pousada que a alma parece se desfazer e se consumir em Cristo. Ó Jesus meu, quem poderia fazer entender a majestade com que vos mostrais? Quão Senhor de todos este universo, dos céus e de outros 1000 mundos, e inumeráveis mundos e céus que poderias criar? A alma entende que por vós nada significa ser de Senhor do universo, conforme a majestade com que vos representais. Aqui se vê claramente, Jesus meu, o vosso poder em comparação ao de todos os demônios. Na verdade, quem vos contenta plenamente calca aos pés o inferno todo. Aqui se vê a razão que eles tiveram de temer quando descestes ao limbo. Desejariam outros 1000 infernos mais profundos para fugir de tão imensa majestade. Vejo que quereis revelar o grande poder de vossa sacratíssima humanidade unida à divindade. Aqui se representa bem o que será no dia do juízo. Ver a majestade deste rei e o rigor que mostrará aos maus. Aqui está a verdadeira humildade, incutida na alma que não pode ignorar a sua miséria. Aqui se acha a confusão e o verdadeiro arrependimento dos pecados a tal ponto
que ela não sabe onde se meter, embora receba tantas provas de amor e assim fica aniquilada. Quando o Senhor mostra grande parte de sua glória e majestade, esta visão tem força tão possante que seria impossível a qualquer alma resistir. Mas o Senhor se digna a alentá-la de modo muito sobrenatural, pondo-a em êxtase ou arroubamento. Com a felicidade excessiva, ela perde a visão daquela divina presença. Há verdades que se esquecem, mas aquela majestade e formosura ficam tão impressas que não há como olvidar, exceto quando o Senhor deseja que o espírito padeça uma grande aridez e a soledade de que falarei adiante. Então parece esquecer-se do próprio Deus. A alma fica transformada, embevecida com a impressão de que começara a amar a Deus com um novo amor, muito vivo e, a meu ver, em grau elevadíssimo. A visão precedente, na qual Deus se representa sem imagem, como disse, é mais elevada. Contudo, esta última é mais adaptada à nossa fraqueza, porque permite ficar representada e impressa na imaginação tão divina presença, para que a conservemos na memória e tenhamos bem ocupado o pensamento. Aliás, estas duas espécies de visões vêm quase sempre juntas. Convém que assim seja, porque com os olhos da alma contemplamos a excelência, formosura e glória da Santíssima Humanidade. E de outro modo, se nos dá a entender como Deus é poderoso, tudo pode, tudo ordena, tudo governa e tudo enche com o seu amor. Essa visão é muito preciosa e, a meu parecer, sem perigo. Pelos efeitos que se conhece que o demônio aqui não tem poder. 3 ou 4 vezes este inimigo quis mostrar-me o Senhor por meio de uma representação. Três ou quatro vezes este inimigo quis mostrar-me o Senhor por meio de uma representação falsa. Tomava forma humana, mas era incapaz de imitar a glória que emana de Cristo. Para desfazer-se os efeitos da verdadeira visão, representava fantasmagorias. Mas a alma resiste. Sente-se perturbada, desbrida, inquieta, desabrida. Nunca ouvi falar nessa palavra. A alma resiste, sente-se perturbada, desabrida, inquieta, perde a devoção. A paz que antes sentia ficava sem oração. Aconteceu isso nos primeiros tempos, 3 ou 4 vezes, conforme disse. É coisa extremamente diversa. Basta ter tido oração de quietude para o entender, pelos efeitos mencionados acerca das palavras. É coisa muito conhecida e, se a alma não se quer deixar enganar, penso que não será enganada, desde que ande com humildade e simplicidade. Quem já experimentou verdadeira visão de Deus, imediatamente o sentirá. A alma o rejeita, embora comece com certa satisfação. A paz que se desfruta, a meu ver, é muito diferente. Não tem aparência de amor puro e casto. Bem depressa dá a entender quem é. Havendo experiência, acho impossível o demônio causar dano. É absolutamente inadmissível ser efeito da imaginação. Não tem cabimento. Só a formosura e brancura daquelas mãos divinas excedem tudo quanto podemos conceber. A imaginação não poderia apresentar de improviso coisas jamais pensadas ou recordadas, e que, por serem tão sublimes, estão acima do que nos é dado compreender aqui na Terra. Claro está que é impossível. E mesmo que pudéssemos reproduzir alguma coisa desse gênero, a origem parecia claramente pelo que vou dizer. Se fosse representação do intelecto, não produziria os grandes efeitos que indiquei, e até ficaria sem fruto.
Seria muito o caso de uma pessoa que quisesse dormir, mas ficasse acordada por não lhe vir o sono, sentindo necessidade ou fraqueza na cabeça e desejando adormecer, esforça-se por conciliá-lo. Faz todas as diligências e às vezes parece obter um resultado. Mas se o sono não é verdadeiro, não a sustenta, nem lhe dá força à cabeça. Acontecerá talvez deixá-la mais atordoada. É em parte o que se daria aqui. A alma ficaria enfraquecida, sem sustento e sem força, cansada e cheia de tédio. Quando a visão é verdadeira, é impossível descrever toda a riqueza que deixa, da saúde e conforto ao próprio corpo. Esta razão, entre outras, eu apresentava quando me diziam ser obra do demônio ou da imaginação. Isto acontecia frequentemente. Punham-me, então, a explicar através das comparações, conforme que o Senhor me permitia entender. Tudo, porém, com pouco resultado. Havia neste lugar pessoas muito santas que, todavia, Deus não levava por este caminho. Para elas, eu era uma criatura perdida e todos se enchiam de temores. Por meus pecados, notícias circulavam de um canto para o outro, de maneira que estavam a par de tudo, sem que eu falasse a pessoa alguma, exceto ao meu confessor ou ao quem ele me indicava. Disse-lhe eu certa vez, caso me assegurassem que uma pessoa bastante conhecida, com quem tivesse acabado de falar, não era quem eu pensasse e me disseram que estavam certos de meu erro. Dar-lhes-ia mais crédito do que aos meus próprios olhos. Mas se essa pessoa me deixasse várias joias como prova de seu grande amor, vendo-as em minhas mãos e sentindo-me rica, sendo até então pobre, não poderia deixar de crer que tivesse sido a pessoa que eu julgava. Essas joias eu lhes poderia mostrar, porque todos os que me conheciam viam que minha alma evidentemente estava transformada. E assim o dizia meu confessor. A diferença era muito considerável em todos os sentidos, tão manifesta que ninguém poderia duvidar. Sendo antes tão má, dizia eu, não podia crer que o demônio pertencesse. Sendo então tão má, dizia eu, não podia crer que o demônio pretendesse com isto enganar-me e arrastar-me ao inferno, usando de meio tão contrário, como esse de tirar-me os vícios e dar-me virtudes e fortaleza. Cada uma dessas graças me deixava transformada, isto eu via claramente. Meu confessor, um padre muito santo da Companhia de Jesus, como disse, respondia o mesmo, segundo soube mais tarde. Era muito discreto e extremamente humilde, mas sua grande humildade causou-me bastante sofrimento. Apesar de ser douto e de ter muita oração, não confiava em si. Aliás, o Senhor não o conduzia pelo mesmo caminho. Sofreu muito por minha causa, diziam-lhe. Como vinha saber que se precavesse a meu respeito, que não se deixasse enganar pelo demônio, fazendo-lhe crer alguma coisa do que ouvia de mim. Apontavam-lhe exemplos de outras pessoas. Tudo isso me fazia sofrer. Cheguei a temer que não houvesse com quem me confessar e todos fugissem de mim. Não fazia senão chorar. Foi providência divina ter ele querido continuar a atender-me. Era virtuoso este servo de Deus e a tudo se exporia por seu amor. Dizia-me que não ofendesse eu a Deus, não me afastasse de sua direção e não tivesse receio. Por sua vez, ele não me faltaria. Sempre me animava e consolava, ordenando-me constantemente que não lhe calasse coisa alguma. Eu o obedecia. Assegurava-me que, procedendo eu assim, o demônio não me causaria dano. Antes o Senhor tiraria proveito do mal que o inimigo quisesse fazer à minha alma. Procurava aperfeiçoá-la em tudo que podia. Eu, como andava com tantos temores, obedecia em tudo, ainda que imperfeitamente.
por minha causa, em meio a tantas dificuldades, padeceu bastante nos 3 anos e tanto que foi meu confessor. Nas grandes perseguições que moveram contra mim e por permissão do Senhor, em muitas circunstâncias julgaram mal a meu respeito sem ter havido causa para isto. Procuravam-no e lançavam-lhe a culpa de tudo quando estivesse totalmente inocente. Seria impossível poder sofrer tanto se não possuísse tanta santidade e o Senhor não o animasse. Com efeito, tinha de responder aos que não lhe davam crédito e me julgava transviada. Ao mesmo tempo, precisava sossegar-me e curar o medo que me assaltava, embora às vezes me fizesse temer ainda mais. Por outro lado, era necessário tornar a tranquilizar-me depois de cada nova visão, porque Deus permitia que eu sentisse grandes temores. Tudo em consequência de ter sido e de ser ainda tão pecadora. Eu me consolava com muita piedade. Se tivesse confiança em si mesmo, eu não teria sofrido tanto, pois Deus lhe permitia entender a verdade em tudo e o sacramento lhe infundia luz, eu creio. Os servos de Deus que não se sentiam seguros relacionavam-se muito comigo, e eu lhes falava com singeleza algumas coisas que lhes interpretavam desfavoravelmente. Sentia grande afeição por um deles, porque minha alma lhe devia imensamente. Era muito santo e desejava com grande ardor, para meu aproveitamento, que o Senhor me esclarece. Eu sofria muito, sendo que não me entendia que todos eles, como disse, sem mais considerações, atribuíam minhas palavras a pouca humildade. Mal viam em mim uma falta, o que não era raro, logo condenavam tudo. Fazia-me algumas perguntas e, respondendo eu com simplicidade e confiança, logo imaginavam que desejava passar por sábia ou dar-lhes lições. Tudo iam denunciar a meu confessor e lhes punha a ralhar comigo. Certamente queriam meu proveito. Andei assim bastante tempo, atormentada por todos os lados, mas eu passava por cima de tudo com as graças que o Senhor me fazia. Digo isto para que se entenda o grande sofrimento que significava não achar quem tivesse experiência nesse caminho espiritual. Caso o Senhor não me favorecesse tanto, não sei o que teria sido de mim. Seria o suficiente para perder o juízo. Via-me por vezes em tal situação que não sabia o que fazer senão levantar os olhos ao Senhor. A oposição de pessoas tão boas para uma fraca mulherzinha ruim, inclinada ao temor como eu, parece nada significar quando se fala. Tudo, tendo passado na vida imensas tribulações, posso dizer que esta foi das maiores. Praz ao Senhor que eu tenha nisto servido de algum modo a sua majestade. Quando aos que me arguiam e condenavam, estou bem certa de que visavam a glória de Deus. Em suma, foi tudo para o meu grande bem. Aqui ela continua no capítulo 29. Acho que dá para seguirmos aqui no mesmo vídeo. Narra algumas grandes graças que o Senhor lhe fez, palavras que Sua Majestade lhe dizia, infundindo-lhe confiança e ensinando-lhe um modo de responder aos que a contradiziam. Muito me afastei do assunto. Estava tentando explicar as razões que Muito me afastei do assunto. Estava tentando explicar as razões que existem para vermos que estas visões não procedem da imaginação. Com efeito, poderíamos, à custa de esforços, representar a humanidade de Cristo e reproduzir sua grande formosura por meio da imaginação? Seria preciso muito tempo para conseguir alguma semelhança. Bem pode alguém imaginar uma figura e contemplá-la durante algum tempo.
Ver seus traços, sua brancura e, pouco a pouco, ir aperfeiçoando e gravando na memória aquela imagem. Ninguém lhe pode impedir, pois é mero trabalho do intelecto. No que estamos tratando agora, nada disso é possível. É forçoso ver que o Senhor nos apresenta e vê-lo como Ele quer e quando quer. Não há como tirar nem pôr, nem modo de o conseguir. Por mais que nos esforcemos em ver ou deixar de ver, não depende da nossa vontade. Querendo fixar alguma coisa particular, Cristo perde-se de vista. Durante 2 anos e meio, Deus me fazia muito frequentemente esta graça. Contudo, há mais de 3 anos, não a recebo tão de contínuo. Substituiu-a por outra mais elevada, como talvez direi mais adiante. Eu via que o Senhor me estava falando. Olhava aquela grande formosura e notava a suavidade, por vezes o rigor, das palavras pronunciadas por aqueles lábios formosíssimos e divinos. Desejava extremamente perceber a cor de seus olhos e saber a sua altura, para dizer depois: jamais consegui e nem há esforço que permitia. Tudo se desvanece diante de minha vista. Algumas vezes olha-me com piedade, mas aquele olhar possui tanta força que a alma não pode suportá-lo. Fica então tão elevado o êxtase que, para mais gozar do Senhor, perde essa formosa vista. Aqui, pois, não há querer e não querer. Vê-se claramente que o Senhor só deseja que tenhamos humildade e confusão, e tomemos o que for dado, louvando a quem o dá. Isto acontece em todas as visões, sem exceção. Não há possibilidade de ver mais nem menos. Nossos esforços se tornam impotentes. O Senhor faz-nos sentir claramente que não é obra nossa, senão Sua Majestade. Deste modo, ficamos humildes e temerosos. Menos ainda é possível ter soberba. Temos a certeza de que, assim como o Senhor nos tira a possibilidade de ver o que queremos ver, pode tirar-nos também estas dádivas com que a sua graça... Assim o Senhor nos tira a possibilidade de ver o que queremos ver. Pode tirar-nos também estas dádivas com a sua graça e deixar-nos inteiramente perdidos. É bom andarmos sempre com temor enquanto estamos neste exílio. Quase sempre o Senhor aparece como ressuscitado. Via-o na hóstia do mesmo modo. Algumas vezes, porém, para me reanimar em qualquer tribulação. Mostrava-se chagado, na cruz e no horto. Raramente com a coroa de espinhos. Por vezes, levando a cruz. Isto, como disse, na proporção de minhas necessidades e de outras pessoas, mas sempre com a carne glorificada. Haver contado estas visões causou-me afrontas e dissabores. Sofri muitos temores e muitas perseguições. A ação do demônio em minha alma parecia-lhe tão certa que algumas pessoas queriam sujeitar-me a exorcismos. Disto pouco se me dava. Mas ficava triste quando via... Mas ficava triste quando via que os confessores tinham receio de me atender, ou quando sabia que lhes falavam contra mim. Apesar de tudo isso, jamais poderia sentir pesar de ter sido favorecida com tais visões celestes, das quais não trocaria uma delas sequer por todos os bens e contentamentos do mundo. Sempre as considerava como grandes graças do Senhor. Pareciam-me grandíssimo tesouro e o próprio Senhor assegurou-me disto muitas vezes. Sentia crescer em mim cada vez mais o meu amor por Ele. De todos estes sofrimentos, queixava-me ao Senhor e sempre saía da oração consolada e com renovadas forças. Aos que me eram contrários, não ousava contradizer, vendo que era pior. Parecia-lhes pouca humildade de minha parte.
a meu confessor, dizia tudo, e ele me consolava muito sempre que me via atribulado. Como as visões se multiplicassem, um deles, que muito me ajudava algumas vezes, me ouvia em confissão quando o padre reitor estava impedido. Começou a dizer que, sem dúvida alguma, era obra do demônio. Ordenou-me que, sendo impossível resistir, fizesse o sinal da cruz e uma figa a cada visão. Na certeza de estar vendo o demônio e de que o afugentasse por esse meio. Procedendo assim, não tinha o que temer. Deus havia de me proteger e livrar daquele mal. Para mim, isto era grande sofrimento e coisa terrível. Não podia deixar de crer que fosse Deus. Também não conseguia, como disse, desejar que me fossem tiradas aquelas graças. Contudo, fazia enquanto me ordenavam. Suplicava muito a Deus que me livrasse de ser enganada. Isso pedia sempre e com abundantes lágrimas. Recomendava-me a São Pedro e São Paulo, quando o Senhor me apareceu pela primeira vez no dia em que eram festejados, dizendo-me que me aguardariam para que não fosse enganada. Via-os muitas vezes ao meu lado esquerdo, muito claramente, ainda que não por visão imaginária. Honrava a estes gloriosos santos como meus protetores particulares. Isso de fazer figa, quando em visão o Senhor me aparecia, causava-me imenso pesar. Com efeito, vendo-o presente, não poderia crer que fosse o demônio, ainda que me fizesse em pedaços. Foi uma espécie de penitência bem grande para mim. Finalmente, para não andar benzendo-me tanto, tomava uma cruz na mão. Isto fazia quase sempre. As figas muito raramente, porque sentia extrema repugnância. Lembrava-me das injúrias que o Senhor havia recebido dos judeus. Suplicava-lhe me perdoasse, não me culpasse, porque eu fazia para obedecer a quem estava em seu lugar, pois eram os ministros que me que eram os ministros por ele constituído em sua igreja. Respondia-me que não me importasse e fazia bem em obedecer. Ele daria a entender a verdade. Quando me proibiram de fazer oração, o Senhor pareceu-me descontente. Ordenou-me que lhes dissesse que aquilo era tirania. Dava-me razões para que eu o entendesse não ser obra do demônio. Depois direi algumas. Certas vezes, segurando eu a cruz num rosário, tomou-a e, quando a restituiu, estava formada por 4 grandes pedras, incomparavelmente mais preciosas do que diamantes. Quase não há comparação entre o que é visível e o que é sobrenatural. O diamante parece pedra falsa e imperfeita, ao lado das gemas que se veem lá de cima. Na cruz, as 5 chagas estavam lindamente cravejadas. Disse-me o Senhor que doravante eu a veria assim, o que se verificou. Não via mais a madeira de que era feita, senão as pedras. A não ser eu, ninguém as percebia. Assim que me mandaram resistir e fazer tais provas, as graças cresciam em alto grau. Jamais saía da oração, por mais que me quisesse distrair. Até dormindo parecia estar nela. Crescia o amor e juntamente minhas lástimas ao Senhor. Deixar de pensar nele não o podia. Nem estava em minhas mãos, por mais que desejasse e me esforçasse. Contudo, obedecia quanto me era possível, mas era pouco e até nada, o que estava ao meu alcance. O Senhor nunca me dispensou de obedecer. Dizia que o fizesse, mas, por outro lado, segurava-me que ensinava-me o que lhe havia de dizer, e ainda hoje o faz. Dava-me tão fortes razões que enchia inteiramente de confiança. Dentro de pouco tempo, Sua Majestade começou, como tinha prometido, a dar maiores mostras de que era ele.
Cresceu em minha alma tão grande amor a Deus que eu não sabia de onde vinha. Era muito sobrenatural e não procurado por mim. Sentia que morria de desejo de ver a Deus. Não sabia onde buscar a verdadeira vida senão com a morte. Ocorriam-me grandes ímpetos desse amor, embora não fossem nem tão intoleráveis, nem tanto valor com o que os referi acima. Punham-me em estado de não saber o que fazer. Nada me saciava, não cabia em mim. Parecia verdadeiramente que me arrancavam a alma. Ó soberano artifício do Senhor, que de meios tão deliciosos usava para com a vossa miserável escrava. Por um lado, vos escondíeis de mim, por outro lado, o vosso amor me punha em agonia de morte tão deliciosa, que dela jamais quisera sair. Quem não tiver experimentado semelhantes ímpetos nunca os poderá entender. Não se trata aqui de certas palpitações do coração, nem de devoções sensíveis muito comuns, que parecem sufocar o espírito e transbordam no exterior. Isso é oração bem inferior. Convém evitar semelhantes emoções, procurando com suavidade recolher a alma interiormente e fazê-la calar. Como se faz com as crianças que têm um modo acelerado de chorar e parecem perder o fôlego. Dando-lhes de beber, logo se acalmam. Assim, em nosso caso, a razão trate de atalhar e de encolher as rédeas, porque a natureza pode intrometer-se aqui. Mude a consideração, introduzindo o temor de que nem tudo aquilo seja perfeito. Procede em grande parte da sensibilidade. Faça calar a alma como se faz a uma criança, com um afago de amor que incline a amar de modo suave, e não a empurrões, como se costuma dizer. Recolha o amor no íntimo. Não seja como a panela que ferve demasiadamente e se derrama, porque se pôs lenha em excesso. Modere a causa que ateou esse fogo e procure abrandá-lo com lágrimas suaves, e não amargas, como as que procedem de tais devoções sensíveis. Essas são muito prejudiciais. No início, tive-as algumas vezes, deixavam-me com a cabeça oca e o espírito tão cansado que, por um dia e até mais tempo, era incapaz de voltar à oração. Assim, pois, é necessário muita discrição no começo para que tudo seja com suavidade e o espírito aprenda a agir interiormente, esforçando-se por evitar demonstrações exteriores. Refiro-me agora aos outros ímpetos. São muito diferentes. Não pomos nós a lenha. Parece que subitamente acende o fogo e somos lançados nele para que nos queimemos. A alma não procura que lhe doa esta chaga de ausência do Senhor. É uma seta com a qual, de quando em quando, lhe atravessam o mais profundo das entranhas e do coração. Não sabe o que há de fazer nem de querer. Tem certeza de buscar a Deus. A seta parece ervada, capaz de mover a alma e aborrecer a si por amor do Senhor, e a sacrificar a vida de boa vontade por ele. Não se pode encarecer nem exprimir o modo como Deus fere a alma. As chagas produzidas causam um tormento que põe a alma fora de si, mas é dor tão saborosa que não há prazer na vida que lhe compare. A alma quereria, como disse, estar sempre morrendo desse mal. Este pesar, unido a tanta glória, trazia-me desatinada. Não entendia como era aquilo. Que maravilha ver uma alma assim ferida. Sim, ela o entende e declara-se ferida por uma tão excelente causa. Vê claramente que nada fez para que merecesse tal abrasamento. Aquela centelha que a abrasa parece que saltou do imenso amor que o Senhor lhe tem. Quantas vezes me recordo, quando assim estou ferida, daquele verso de Davi. Aqui ela fala em latim, que mandomum desinderat servus ad fontes aquarum, acho que é essa a pronúncia. E a tradução é: assim como o servo deseja as fontes das águas, Salmo 42.
julgo vê-lo ao pé da letra cumprindo em mim. Quando este transporte não ocorre com muito ímpeto, dir-se-ia que se aplaca, de certo modo, com algumas penitências. A alma busca por este meio algum remédio, não sabendo o que fazer. Não sente as penitências, mesmo derramando sangue, não lhe dói. É como que o espírito estivesse morto. Busca meios e modos de fazer coisa que sinta, por amor de Deus. Mas é tão grande a primeira dor que não conheço tormento corporal capaz de atirar. Como a solução não está nisso, tais remédios não demasiadamente baixos, Como a solução não está nisso, tais remédios são demasiadamente baixos para tão elevado mal. O que o diminui e alivia um pouco é pedir a Deus solução. Nenhum remédio é mais desejado do que a morte, porque, por esse meio, espera regozijar-se plenamente no sumo bem. Outras vezes, este ímpeto ocorre com tamanha veemência que não se consegue fazer outra coisa alguma. O corpo fica despedaçado, incapaz de mover os pés e os braços. Se está de pé, cai, assentado como um objeto inanimado. Nem o peito pode respirar à vontade. Dá uns gemidos baixinhos pela falta de força, mas bem altos pelo sentimento. Aprove ao Senhor favorecer-me algumas vezes com esta visão. Via-me um anjo perto de mim, do lado esquerdo, sob uma forma corporal, que não costumo ver senão muito raramente. Ainda que algumas vezes anjos me apareçam, não os vejo senão pelo modo que expliquei na visão passada, de que falei primeiro. Nesta visão, o Senhor quis que assim o visse. Não era grande, senão pequeno, formosíssimo, o rosto tão encendido que deveria ser dos anjos que servem muito próximo de Deus, que parecem abrasar-se todos. Presumo que seja dos chamados querubins, que eles não me dizem seus nomes. Bem vejo que no céu há tanta diferença de uns anjos para outros, e destes para outros ainda que não o saberia nomear. Via-lhe nas mãos um comprido dardo de ouro. Na ponta de ferro, julguei haver um pouco de fogo. Parecia algumas vezes metê-lo pelo meu coração adentro, de modo que chegava às entranhas. Ao tirá-lo, tinha eu a impressão de que as levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande amor. Era tão intensa a dor que me faziam dar os gemidos de que falei. Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade que não se deseja seu fim, nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é dor corporal, senão espiritual. Ainda que o corpo não deixe de ter sua parte, é até bem grande. É um trato de amor tão suave entre a alma e Deus que suplico a sua bondade e o dê provar a quem pensar que minto. Nos dias em que recebia esta graça, andava como fora de mim. Quisera não ver nem falar com pessoa alguma, senão ficar abraçada com o meu sofrer, que era para mim maior glória que todas as grandezas criadas. Isto me acontecia algumas vezes quando aprove o Senhor que me acometessem arroubamentos tão grandes, que ainda estando entre muitas pessoas não podia resistir. Com bastante pesar meu começaram a ser divulgados. Desde que os tenho, sinto menos o tormento a que me referi agora. Foi substituído por outro do que falei acima. Não me recordo em que capítulo foi, o qual é muito diferente em vários pontos e de maior valor. Ao começar esta dor de que falo agora, parece que o Senhor arrebata a alma e a põe em êxtase. Não há ocasião de mágoa nem padecer, porque logo vem o deleite. Seja bendito para sempre aquele que tantas graças faz a quem tão mal corresponde os seus grandes benefícios. E aí ela começará agora no próximo capítulo, o 30º, e ela vai retomar o fio da narração de sua vida e conta como o Senhor a consolou em seus tormentos,
trazendo ao lugar de onde estava Frei Pedro de Alcântara, da Ordem do Glorioso São Francisco, e grandes tentações e sofrimentos interiores. Então, eu vou parar por aqui, que já deu tempo do nosso vídeo, a gente continua no próximo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se contribuiu para você permanecer no caminho, né, como nos recomenda e nos deixou essa lição Santa Teresa d'Ávila, né? Ela, com essa força de perseverança, ela deixou grandes contribuições para a nossa Santa Igreja, né? Não é à toa que muitos séculos depois, infelizmente, né? Porque ela é de 1500, foi canonizada tão tarde e por ter deixado assim tão grande valor de instrução no que a gente pode tirar aqui de proveito para nos guiar nos diferentes graus de oração. Só recomendando aqui, né, ela me ensinou muito, assim, da gente não ficar muito preocupado em qual grau de oração que a gente tá, né, se a gente tá a mais, se a gente tá a menos, porque isso não é saudável. Mas que a gente comece a ter certas percepções, né, de qual momento a gente está e por aí vai. Enfim, continuaremos perseverantes na oração e seguiremos no próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.